Fala, nação rubro-negra! A situação complicou para o Flamengo. A situação que muitos já imaginavam ficou de um jeito não muito legal aí para o Flamengo após empatar em 1-1 aí com o Central Córdoba. O Flamengo teve até chance de fazer mais um gol ao menos, né? Pelo menos, mas não aproveitou. Alguns jogadores também não jogaram muito bem e vamos aqui a mais um vídeo. Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. Aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos a mais um vídeo. A gente via ali paralelamente, agora sim, com tela cheia, a defesaça do Rossi, que já foi uma figura importantíssima no final de semana, agora mais uma vez indo bem, fruto de um Flamengo que, novamente, a gente já estava surpreso aqui com o jogo contra o Cruzeiro, a superioridade numérica até do Cruzeiro e, claro, em campo no segundo tempo. Hoje, novamente, enfrentou um adversário que teve superioridade em número de chutes no alvo, e a gente está falando do Central Córdoba, time que o Flamengo enfrentou 2 vezes e não conseguiu vencer. É óbvio que o Flamengo tem jogadores para ganhar de qualquer equipe e que é óbvio que os resultados, sob o ponto de vista das potencialidades individuais, são, dentro do que o futebol permite, eu vou chamá-los de inaceitáveis, principalmente a derrota no Rio de Janeiro. Mas, como disse o Felipe, e eu não estou defendendo aqui, momento de oscilação está acontecendo numa hora que não era para acontecer. Né? Ingrata. E ele está sentindo isso. Tanto que ele fala na entrevista que precisa ganhar para recuperar a confiança, etc. Porque você olha a escalação do Flamengo. Então, são do meio campo para frente todos os titulares. A única dúvida, repito, é quem será o titular do lado esquerdo, onde jogou o Bruno Henrique. Ele tem 500 opções para jogar ali. A defesa, Felipe elogiou os zagueiros, chamou de zagueiros de seleção brasileira. Sejam ou não zagueiros de seleção brasileira, são zagueiros em condições de lidarem com jogos contra o Central Córdoba, né? E o Flamengo tem 4 jogos e 3 gols feitos na fase de grupo da Libertadores. Ninguém apostaria nisso. Ninguém apostaria nisso. E mais do que isso, tá jogando mal. O que eu falei agora há pouco do Palmeiras, que joga menos do que pode, eu acho que o grupo do Flamengo é um grupo mais complicado, tá? Consideravelmente mais complicado, mas joga menos do que pode. Olha a posição do Flamengo no grupo. Está em terceiro após 4 rodadas, saldo 0, hein? Mas não dá para exigir nada mais nesse momento da temporada. O Flamengo fez um planejamento de temporada elogiável. O Flamengo tratou o campeonato estadual como tinha que tratar. O Flamengo mudou, parece, o ambiente entre os jogadores que estão mais comprometidos. O Flamengo está levando a Libertadores como deve ser levada, como leva o Campeonato Brasileiro, que disse que será a sua prioridade. O que eu posso criticar no planejamento? Eu vou criticar as decisões do técnico? Tá faltando treinamento? O que tá faltando? Quanto isso está no controle do treinador? Eu acho que a gente pode falar de oscilação do Felipe Luiz também. Tudo bem, perfeito. Eu, inclusive, acho que na entrevista ele tá sentindo isso. O Felipe está sentindo mais que na entrevista. O que ele devia fazer de tão diferente assim para que o momento fosse tão diferente assim? É que eu não acho que a gente vai ter sempre as soluções, até porque soa sempre muito falso a gente sentar aqui e falar, não, se ele tira X e coloca Y... Mas às vezes temos ideias, né? Não, sim, acho que às vezes tem ideias e às vezes tem coisas que estão gritando ali, que você olha e fala, cara, não pode ser assim, porque é mais fácil a gente... Claro, o jogo já acabou. Mas eu só queria pegar um ponto do que ele mesmo falou na entrevista coletiva, que foi... Ele fala dos erros técnicos do Flamengo. Sim. E eu acho que estes erros técnicos, não sei se ele se refere a estes erros técnicos que eu vou citar, mas alguns não são aceitáveis. Porque uma coisa é você falar, o Arrascaeta perdeu o gol que poderia matar o jogo. De fato, o Arrascaeta perdeu um gol que poderia matar o jogo, ele não costuma perder, e você pode até criticar, mas não acho nenhum absurdo. Mas ele devia estar em campo e no jogo. Acontece, e o Arrascaeta tem sido um cara que tem resolvido lá na frente. Para mim, os erros técnicos inaceitáveis são erros técnicos que parecem partir
de uma falta de concentração até dos jogadores, porque a gente viu várias saídas de jogo do Flamengo com passe errado lá atrás, Pulgar entregando bola no pé do atacante adversário, o Gerson que alternou bons lances, bons passes, inclusive assistência para o gol do Arrascaeta, com lances em que ele estava completamente desligado, que parecia estar olhando para o céu, para a lua. Então eu acho que esse tipo de erro técnico é um erro técnico que nasce de uma falta de concentração, de não estar ligado no jogo como você tem que estar. Ontem a gente discutiu o negócio da vontade, do desejo e tal, mas não é isso. Eu acho que é só uma falta de concentração. Só isso explica, eu só vou falar rápido, só isso explica o Flamengo ter conseguido 1 ponto contra esse time aí. Pedro Ivo Almeida no linha de passe. O erro técnico eu tô com o Jean. Eu tinha colocado aqui, eu falei, cara, o time parece desconcentrado. O time parece desconcentrado. A questão do Felipe não é o primeiro jogo que tem jogadores com erros técnicos muito acima do normal, pro nível deles. Esses jogadores, eles saem durante o jogo. Só que quase sempre eles saem um pouco. O Felipe está insistindo um pouco mais com alguns jogadores. Não sei se é uma questão dele, característica, se é o que ele outro dia falou. Ele também vai aprendendo. O Felipe é um treinador recente. Ele não tem 1 ano de trabalho no time principal do Flamengo. É o Guardiola também. Agora, o Flamengo, e eu não consigo te falar o que é, William, porque é o que eu estou falando, muito fácil de sentar aqui. Porque há algumas semanas a gente viu esses jogadores atuando bem. A gente viu o Pedro voltando muito acima do que a gente esperava. O Pedro fazendo o time jogar, sabe? Seja arrastando lá na última linha, seja trazendo o zagueiro para confundir, seja gerando o jogo. Então, assim, esse time sabe o que tem que ser feito. E como é que, uma semana depois, o passe de meio metro não acontece? É cansaço, porque senão vai ter o elenco permite que o time esteja cansado. Mas a desconcentração me parece que é algo que está acontecendo. O Flamengo sabia, desde o primeiro jogo, o Flamengo sabe que o próximo da Libertadores é muito importante. Desde que tropeça no segundo jogo, o terceiro jogo é muito importante. Desde que poderia ter vencido no terceiro jogo. Ganhar hoje era... O quarto vira muito importante. Não corre risco de ser eliminado. Agora, o quinto e o sexto, como você falou bem, viraram 2 finais. Mas assim, o que está acontecendo? Que nem isso está mobilizando, ou isso está desconcentrando? Sabe, porque o Flamengo não é que ele não sabe o que tem que ser feito. O Felipe demonstrou em algumas partidas, recentemente, não é um passado tão distante, que esse time tinha uma ideia. Então, assim, acho que vai muito de desconcentração. O time fica lento. O time, quando tem espaço, não ataca espaço. O Central Córdoba não foi um primor hoje. Várias vezes no segundo tempo. Foi pro jogo, hein? Você tinha o espaço onde o Arrascaeta gosta de entrar. O espaço onde o Juninho poderia estar. O Flamengo não ocupava esse espaço. Sim. Então, assim, não é simplesmente o jogo estava truncado ali, não deu, o Central Córdoba amarrou, não. Pelo contrário, poderia ter desamarrado. O segundo gol não saiu. Então, é um Flamengo que me parece um pouco desconectado. Não sei se é só cansaço físico, se o cansaço mental, a cobrança, a desconcentração. Agora, tem algo que está levando esse time a errar muito acima da média. Muito. Aconteça o que acontecer. Semana passada, no meio de semana, o Flamengo jogou. O Flamengo na primeira fase será ruim. O Flamengo jogou a Copa do Brasil com reservas no meio de semana passado. Para pegar o Cruzeiro e perder o jogo. E fez muito bem jogar com reservas. Contra o Cruzeiro, o Flamengo leva um gol de uma bola perdida, naquilo que é a sua característica principal. O Felipe acabou de dizer, esse time é feito para ter a bola. Sempre. Aí o Cruzeiro marca o Flamengo com mais agressividade, mais perto da sua área. Toma uma bola na intermediária, ainda longe do gol, aí uma boa ligação e um belíssimo gol, né? Chute de fora da área, bonito e tal. Hoje, o Flamengo atrai o adversário porque essa é a sua maneira de jogar. Sai de trás, com o espaço, chamando o adversário para perto da sua própria área, porque é assim que o Flamengo é feito para jogar, de acordo com o seu treinador. O Flamengo tem time para jogar de diferentes formas. Tem jogadores para variar, para mudar, conforme o seu técnico quiser. O técnico que hoje dá as cartas prefere que o Flamengo seja protagonista com a bola o tempo todo. Exceto em situações como a gente viu aqui, Copa do Brasil, segundo jogo ano passado, quando perde um jogador com o Corinthians, aquecido em casa e tal. E aí o Felipe conscientemente manda o Flamengo entregar a bola para o Corinthians e o Corinthians não consegue criar o seu próprio caminho. E o Flamengo se classifica e depois é campeão. Então tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista da mobilização contra adversários mais fracos. Não foi o que aconteceu no fim de semana contra o Cruzeiro. O jogo se tornou difícil, o Cruzeiro foi melhor que o Flamengo, competiu melhor
Estrategicamente foi melhor. A ideia do Cruzeiro foi melhor que a ideia do Flamengo. E essa é uma surpresa, essa é uma novidade. Ali o jogo está mais no campo tático, né, André? Eu acho contra o Cruzeiro, do que hoje. Sim, mas hoje a diferença técnica é muito grande. Sim. Havia todos os motivos para o Flamengo estar muito ligado no jogo, porque essa era uma partida que deveria ter sido vencida pela questão matemática na classificação do grupo. Deveria ter sido vencida na ida. Então, mas esse é o time que ganhou do Flamengo no Maracanã, numa das grandes surpresas da Libertadores até agora. Eles tratam como maracanaço. Isso, então, assim, até a questão motivacional do jogador, que se apega muito a esse tipo de coisa, esses caras ganharam da gente, então nós vamos lá e vamos ganhar deles. Aí o jogo começa, uma jogada, Arrascaeta 1-0, e você fala, pronto, acabou. Daqui a pouco sai o segundo. Eu falei isso na redação. E o Flamengo... Não tem mais drama aqui. Eu ouvi, eu não estava na redação, mas eu ouvi você falar. E não sai o segundo, aí o Rossi faz uma defesa que é espetacular, e de repente o segundo tempo vira uma coisa enroscada. E de novo, eu só posso atribuir, a não ser que esteja acontecendo algo na parte física, no cansaço. E aí é uma situação que precisa ser melhor investigada e melhor explicada, porque repetição de escalação, jogadores que talvez poderiam descansar. O Flamengo tem profundidade de elenco para variar também na escolha de jogadores para começar uma partida como essa. E embora eu estivesse convicto que com qualquer escalação o Flamengo ganharia hoje na Argentina, e não foi o que aconteceu. Pois é, porque o elenco é tão exaltado, né? Não é para ser? Aí a gente imagina, sem dúvida. Tá. E é um elenco que é justamente para esses momentos, para essas horas. O Flamengo, no seu projeto de Campeonato Brasileiro, ele acaba se enroscando na Libertadores, e eu não sei como o Felipe vai usar esse elenco e como vai ser essa questão física, como ela vai ser avaliada, né? Porque ele citou na coletiva, o André falou aqui, ele citou na coletiva. Mas assim, o Flamengo não pode abdicar de fazer 2 finais agora pela Libertadores. E se ele tem um projeto Campeonato Brasileiro mesmo, ele também não pode brincar muito no Campeonato Brasileiro. Vou poupar aqui, vou segurar. Tem elenco para tocar as duas. Agora, você sabe que eu sou o maior defensor de quando dá, como eu falei em relação ao Palmeiras nas 2 últimas rodadas, sobretudo candidatos a título brasileiro, quando você pode, você mexe na Libertadores, na fase de grupos, não no mata-mata, evidentemente, olhando para o brasileiro. Eu acho que tem que fazer isso. O Palmeiras fez hoje e acho que vai fazer e tem que fazer mais ainda nos 2 últimos jogos. O Flamengo, agora, por mais que eu pense assim de maneira geral, o Flamengo agora talvez tenha que trabalhar olhando especificamente para esses 2 jogos de Libertadores e dizer, cara, como que eu vou chegar com os meus melhores jogadores no melhor nível físico e técnico nessas 2 partidas. Porque é o que você falou, viraram finais, especialmente o jogo contra a LDU. Porque aí você está falando de um confronto direto, um confronto mais difícil e um confronto que eu vou te dizer que o Flamengo deveria não apenas vencer, mas seria bom vencer pelo menos por 2 gols de diferença, para já superar a LDU no saldo de gols. Os 2 jogos e ser eliminado. Então, é o que eu estou falando. Por isso que eu estou dizendo que precisa, contra a LDU especificamente, o ideal seria ganhar por pelo menos 2 gols, porque aí já com o jogo da LDU, já superaria a LDU no saldo. Sem dúvida. Então, acho que seria importante fazer isso, porque depois, né, na última rodada, a LDU recebe a Central Córdoba, que também, até acho que assim, a avaliação que o Birner está fazendo do grupo do Flamengo agora, se dá muito pela surpresa que se tornou a Central Córdoba. Porque quando quando sai o sorteio, todo mundo fala, temos 2 classificados nessa... Só para me defender, apesar de ter falado. Eu falei que o Central Córdoba era melhor que alguns times renomados que estavam na Libertadores, né? Que é melhor que alguns times da Sul-Americana. Mas é óbvio que eu esperava que o Flamengo fosse atropelar. Só para falar, vai bem na Libertadores, mas não tem um grande... E não vai tão bem no Campeonato Argentino. Exato. Só para não é mais a fragilidade do Flamengo na Libertadores. O Central Córdoba é muito pequeno. E o não jogo. Então. O time tem título de 4ª divisão, ganhou uma Copa da Argentina pela primeira vez. Não é nem um time habitué de 1ª divisão do futebol argentino. Ele jogaria que divisão aqui no Brasil? Com esse nível de futebol? Com esse nível de futebol. Briga para permanecer na 1ª divisão, no máximo. No máximo. Olha a sequência do Flamengo. Vamos pegar o Bahia, que é a pedreira. Que perdeu, inclusive, surpreendentemente, perdeu em casa pro Nacional. Mas é uma loucura, né? Mas é uma pedreira. Tornou o grupo agora completamente... Recebe a LDU, joga contra o Botafogo, tudo em casa. Aí tem o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que é um jogo que pode descansar. E depois, pega o Palmeiras fora. Realmente...
Esse Quer jogo dizer, vai, ou o time mas se recupera emocionalmente, como disse o Felipe, e afasta uma fase e fisicamente tal, vai ser difícil, né? ou vai entrar em crise. Mas o jogo do Tátira é depois. Depois desses todos. Depois do Palmeiras. É na última semana de maio, né? Na última Mas semana é depois, é na Último meio de sequência semana do de jogo maio. com o Palmeiras? É o jogo seguinte ao jogo contra o Palmeiras. Então, realmente, se você tirar Mas aí o jogo que da Copa do Brasil... Então, mas Ainda em maio, não. tá? O jogo, vamos lá, nessa sequência do Flamengo, acho que o único jogo ali que dá para negociar, o jogo da Copa do Brasil, a gente até comentou, dá para negociar, o Flamengo já fez o resultado fora de casa e dá para jogar com reservas ali, dá para tocar o barco. Não vai brincar no jogo com o Palmeiras, né? Não vai, mas assim, a questão é... no Allianz. A questão a conta não estava... É complicado. Vamos colocar, só para entender melhor, vamos colocar de novo a tabela de classificação aí do grupo, por favor, Dimas. Vamos colocar aí só para fazer continhas aqui. Por que as vitórias elas são fundamentais, não dá para brincar? Porque vamos lá. Próxima rodada, o Flamengo pega a LDU. Se a LDU conseguir dar uma segurada no Flamengo, no Maracanã, e fizer um pontinho, a LDU vai a 9, o Flamengo fica com 6, e se o Central Córdoba vencer o Tátira, vamos pensar nos piores cenários, né? E que não são impossíveis. Não, o Central Córdoba vencer o Tátira é bem normal. É na Venezuela o jogo, tá? Exatamente. Aí, só que o Tátira não ganhou ponto de ninguém até agora. É o pior time do grupo. O Central Córdoba vai fazer seus 2 últimos jogos fora de casa, tá? Aí a LDU iria para 9, o Central Córdoba para 11 e o Flamengo ficaria com 6. Ou seja, esquece primeiro lugar do grupo. Aí já era. Aí o Flamengo iria para a última rodada, em casa, enfrentando o Tátira, é jogo para vencer, só que o Córdoba ia pegar a LDU. Lembrando que nesse cenário o Córdoba tem 11, a LDU 9. O Flamengo teria 6 pontos, certo? Aí LDU e Córdoba. É empate. Com o Córdoba classificado e a LDU precisando só de um pontinho. Eles podem até, não vou dizer combinar, Claro, mas assim, o empate faltando 15 minutos para o fim. É verdade? A LDU fala, não, para mim tá ótimo porque eu sou líder, o Córdoba fala, para mim tá ótimo porque eu tô classificando. É isso, a gente já viu acontecer 6 no Tátira. Exatamente então, isso. Assim, esse é o risco, esse é o perigo. Por isso que não dá nem para pensar em empatar com a LDU. E repito, tem que ganhar da LDU e se possível, ganhar por 2 Fazer o gols saldo, de exatamente. Exatamente. Essa é a vida do Flamengo a partir de agora. E assim, também vamos dizer a verdade, é absolutamente possível, é até o mais provável que o Flamengo ganhe os seus 2 jogos contra esses adversários jogando. Como era provável que venceria o precisa ser uma virada, ambos os jogos. ser uma virada. O Flamengo aqui agora, se somar tudo que fez na Libertadores, não tem 90 minutos ainda de bons. Então, assim, fato, não tem 90 minutos bons. Na Libertadores, não. Mas na Libertadores não é a tendência. O Flamengo, se a gente for pincelando momentos de jogos, acho que não dá 60 minutos na Libertadores. Essa colocação é bem justa. Não tem bola que não entrou, juiz, bola na trave. Nossa, não, desgaste. O próprio jogo com Tátira, viajou lembrar, da ponta do Japão para a ponta do Canadá. A vitória com Tátira não é que foi uma vitória, Felipe foi Luiz aquele 1-0. Criticou o time depois. Exato. O Flamengo, curiosamente, teve muitos momentos para vencer no jogo que mais temia, que era na altitude contra a LDU. E volta de lá lamentando o empate. Sai daqui querendo aquela história de assinar um pontinho e volta lamentando o empate porque já tinha negociado demais o tropeço do jogo anterior. Então, assim, é muito justo que a tabela demonstra até o momento. O Flamengo da Libertadores é isso aí. Não é o Flamengo que vai bem no Brasileiro, o Flamengo de 6-0, o Flamengo competiu bem até aqui. Não, o Flamengo da Libertadores é esse time. Por isso que, por mais que a tendência aponte para uma classificação, a chave precisa mudar na Libertadores. O Flamengo da Libertadores ainda não disse o porquê da gente confiar nele nos 2 próximos jogos. Agora, antes de fazer o break, só uma coisa curiosa. A gente, entendendo todo o potencial do Flamengo. O Flamengo ficando em segundo lugar no grupo, claro que é ruim para o Flamengo. Azar dos adversários. Mas isso pode gerar um problema pós-mundial nas oitavas, que as coisas vão mudando, o time vai avançando e tal. E aí o Flamengo em segundo pode ser um problema para quem ficar em primeiro. É exatamente. Só para explicar o sorteio, não tem amarras, são os times do primeiro pote que vão ser sorteados para os jogos contra os times do segundo pote. Exatamente. Não tem questão de nacionalidade, não tem absolutamente nada. Direcionamento é só questão de pontuação que decide em casa. Exatamente.